vai acostumando. Aí o garoto ele inventou que ele tem que ficar do meu lado para eu ficar fazendo carinho nele, para ele se adaptar. É, é isso, queridos e queridas. Bom dia, Isadora, bom dia, Duane. É, meninos, então tá, né? Tá tão bonitinho aqui. Eu tô pregando meus quadros, eu mandei fazer meu quadro do apanhador do Campo de Centeio, vai ficar pronto semana que vem, vou colocar ali, né? Meu esquilo está ali na minha mesa, né? Tudo certinho. Tem também o meu ratinho. Tem também o meu apontador coelho. Ou seja, um escritório que é a minha cara, né, gente? Ai, ai. Bom, meus amores, a gente vamos lembrar, vocês entregaram assim, né? Era até ontem à noite para vocês entregarem o quiz. Eu dei uma olhada lá, mais ou menos metade de vocês fizeram, né? Uhum. Ah, Ana Laura, foi você que me deu, que gracinha! Eu estava tentando lembrar quem que tinha me dado. Aí, ó, tá aqui no meu escritório. Tá aqui, faz parte da mesa do escritório. Ah, não. É, então, meninos, ninguém está precisando de nota, né? Todo mundo já passou em português, é aquele negócio, né? Todo mundo sabe muito de gramática, né? Ninguém precisa de nenhum apoio extra, nada, né? Porque só metade entregou. Eu falei, Raul, ah, eu fui. Eu posso estar errado, mas eu fui olhar lá na plataforma a lista que você falou pra gente fazer, mas eu não achei, não. você está errado. Pois é, eu não achei. Onde que tá? Tá lá, está na postagem da semana passada. Gente, está na postagem da semana passada em atividades. Tem duas postagens, uma da aula e uma do quiz. Do dia da aula, semana passada. Não, não, o quiz eu fiz. É porque na última aula você falou que você ia postar a Ah, não, é lista. porque eu transformei a lista no quiz, Ah, tá bom. tá? Eu transformei a lista no quiz, tá bom? Eu transformei a lista, beleza? É porque eu pensei em fazer, eu fiz, depois que teve a aula, que eu falei, gente, os meninos precisam de nota extra para o quiz, então eu já vou pegar essa lista e transformar ela no quiz, que aí já facilita a vida, né? Certinho? Então tá. E aí, então, só que o que que eu fiz? Eu peguei os exercícios que estavam faltando, né, da lista e os transformei no quiz, para que a gente possa hoje fazer aquilo que eu falei que a gente ia fazer, que é, né, pegar a questão, vou mostrar a questão, vocês vão colocar para mim o que vocês colocaram de gabarito. E aí eu vou comparar, né, o que vocês colocaram de gabarito, ver se foi uma questão fácil, média ou difícil, e vou comentar com vocês o gabarito, se for necessário explicar a questão. Beleza? Então vamos aproveitar, gente, enquanto vocês não têm que ir para a guerra, tá bom? Porque aparentemente o, o poço realmente não tem fundo, né, gente? Vamos lá. Não tem fundo esse poço. Ai, ai. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Vamos lá. Bom, a última que a gente tinha feito juntos tinha sido essa aqui, né, do texto do texto acadêmico com a linguagem formal, certo? E o primeiro que estava lá no quiz de vocês era exatamente esse, da charge, certo? Então, vou só ler a questão rapidamente, fazer alguns comentários, porque um dos motivos dessa, dessa lista é exatamente dar uma geral para vocês de algumas características, né, dos gêneros que aparecem, e aí já vou perguntar para vocês qual é o gabarito. Se eu perceber que há muita dúvida, a gente vai discutir a questão, tá bom? Então vamos lá.
Meninos, bom, nós temos aqui como texto base um outro gênero textual. Posteriormente, quando a gente, o nosso próximo periquito agora vai ser poesia, como eu disse para vocês, né? Exatamente. As questões que você vai ver aqui agora são as questões do quiz. A gente vai corrigir, porque quais as questões que eu coloquei no quiz? Eu coloquei as questões que estavam faltando da nossa lista, da lista que a gente está trabalhando. Beleza? E aí eu coloquei em formato de quiz. Eu coloquei em formato de quiz para poder valer pontuação para vocês, tá bom? Então, gente, aí, né, naquele esquema, seu caderninho está aí do lado, sua caneta está aí do lado. Charge. Igual eu tinha falado para vocês sobre tira, né? Tira tem aquela questão da variação dos planos para criar a sequência, a questão do humor anedótico, a questão da quebra de expectativa, né? E etc, etc, etc. O que a charge apresenta, gente? A charge, as três principais características de uma charge são as seguintes: contemporaneidade, crítica e humor. Beleza? Contemporaneidade, crítica e humor. São as três características básicas da charge. Se eu quiser colocar duas dessas características em uma só, eu vou colocar a sátira. Porque o que é a crítica com humor? É a sátira. Então, a charge, ela é um gênero satírico. Ela trabalha a crítica com humor. Ó, perguntaram aqui para mim se é um humor anedótico. O humor anedótico, gente, o humor anedótico geralmente ele precisa de uma construção, certo? Então ele precisa ter uma sequência narrativa. A charge, geralmente, ela não tem uma sequência narrativa, ela geralmente é composta apenas de um quadro, certo? Por que a piada constrói o humor dela? Porque existe uma historinha que vem antes. Assim acontece também com a tira em quadrinhos. Por quê? O grande lance do humor anedótico é a quebra da expectativa. Então, primeiro é necessário criar-se uma expectativa. Na charge, você não tem exatamente isso, porque é só uma imagem, geralmente. Então, o que você vai ter não é exatamente uma construção de uma expectativa que vai ser quebrada, já é a sátira, né, vista em um único quadro. Tá certo? Uma charge pode ter mais de um quadro? Ela pode, mas geralmente ela não tem. Raul, como é que eu vou saber se tiver mais de um quadro, se ela é charge ou se ela é tira? Vai depender de algumas outras características. Por exemplo, se você perceber, tem dois quadros, mas as duas estão representados nesses dois quadros a mesma figura, e essa figura é uma figura pública, uma figura real, uma figura pública, uma figura da política e tudo mais, e o que está rolando ali é uma sátira, uma crítica a algum contexto contemporâneo, então eu vou considerar que aquilo também seja uma charge. Tá certo? Beleza? Você quer entender? Não sei, tem uma tira que tem muita característica de charge também, que é a tira do Cateca no Jornal Popular, que é o índiozinho, certo? Que sempre tem coisas relacionadas a questões políticas e sociais. Mas é tira? É. Por quê? Porque tem um personagem que é fictício, que se chama Cateca, só que, assim, a pegada da crítica que acontece ali, por serem críticas sociais e políticas com humor, lembra a charge, mas é tira. Agora, quando você tem uma figura pública retratada, e geralmente essa figura pública na charge, ela vai ser retratada de forma caricatural, certo? Aí você está diante da charge. Ou, como no caso dessa, em que você tem uma discussão sobre um problema social, certo? E você vai dizer que a charge, gente, ela faz o que a gente chama de comentário social, quando ela é essa crítica a alguma questão da sociedade ou da política atual. Então, o que está acontecendo aqui nessa charge? Você está vendo ali o caminhãozinho da inclusão digital. Vocês sabem que um dos projetos dos últimos, né, governos brasileiros era o de aumentar essa inclusão digital no Brasil, a necessidade disso para o desenvolvimento do país, essa coisa toda, tal. Certo? Então, falando todo mundo aí de inclusão digital, inclusão digital. Então, parou ali
passou por ali o caminhão da inclusão digital. Agora, olha o contexto que aqui está. Tá certo? Olha o contexto que aqui está. Então, nessa charge você tem... Bom, primeira coisa, charge é um tipo de cartoon. Ou seja, você vai ter, né, a predominância da linguagem não verbal, ou seja, da linguagem de imagem, e muitas vezes você vai ter também a presença da linguagem verbal para complementar a mensagem. É obrigatório? Não, gente. Assim como não é obrigatório em qualquer outro tipo de cartão, inclusive nas tiras, não é obrigatório que toda tira vai ter linguagem verbal, também nem toda charge vai ter linguagem verbal. Mas muitas vezes você vai ter. É o que a gente chama de sistema misto de linguagem. Sistema misto de linguagem é aquele que você tem a imagem e a linguagem verbal ajudando a compor a mensagem. Tá certo? Aqui você tem isso. Por mais que não haja diálogo, mas você tem uma informação ali que é importante, que é esse negócio escrito inclusão digital aí na traseira do caminhão. Tá certo? Beleza? Porque te ajuda a contextualizar. Raul, nossa, mas eu achei foi triste essa charge. Gente, quando a gente vai falar de humor, a gente, quando você mexe um pouco com as expectativas e tudo mais. Nem todo humor é gargalhativo, certo? Às vezes o humor é isso aqui, ó. Às vezes o humor é. Ou às vezes o humor é. Tudo isso é humor. O negócio é quebrar ali, né, com o óbvio. E aí geralmente você vai ter uma tendência ao humor, porque principalmente quando você tem a presença da ironia, tá certo? A presença da ironia. Então tá. E é uma questão que é contemporânea, né? Isso aí é a questão dos projetos de inclusão digital. Agora está meio perdido, porque não está rolando muita coisa em nada, né? Mas durante governos passados, falou-se muito sobre isso. Então tá, mas diante daquele cenário, Raul, mas se esse é um cenário que não pertence à realidade de agora, eu posso chamar isso aí de charge? Você não falou que a primeira característica é a contemporaneidade? A contemporaneidade em relação ao fato que está sendo retratado. Se eu tiver uma charge de 1832 e essa charge estiver fazendo uma crítica satírica a um monarca da época, ela continua sendo charge, porque ela é contemporânea ao fato que está sendo comentado. Tá certo? Beleza? Então tá. Tá, então vamos lá. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da. Então, olha só, primeira informação que o enunciado te dá. Existe uma relação do problema com a seca, do problema da seca, que você percebe pelo que está retratado na charge. Você tem uma reprodução de uma família tipo Vidas Secas, certo? Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, então, olha só, perceba que a inclusão digital não é um problema, mas a seca sim. Mas está o quê? Associando, relacionando esses dois contextos, o problema da seca e a questão da inclusão digital. Então, ao fazer essa relação, essa charge faz uma crítica a respeito de quê? Certo? Então, é essa a questão. O contexto da charge é o de fazer uma crítica a partir dessa relação, né, entre inclusão digital, projetos de inclusão digital e o problema da seca, para criticar o quê? Tá certo? A dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais, a capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes, a possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais, a ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores, a escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população, coloca para mim o que vocês colocaram de gabarito. Beleza. Oh, todo mundo colocou a letra E. Oh.
Todo mundo colocou a letra E. É a letra E mesmo, gente, né? Então, perceba. Vamos ver aqui se você tem alguma dúvida em relação a alguma outra alternativa. Por que que é a letra E? Por quê? Ao relacionar dois contextos, contexto número 1, problema da seca. Contexto número 2, inclusão digital. Gente, o contexto em que vivem essas pessoas é um contexto de extrema dificuldade, de extremas necessidades, certo? Você tem aí esse povo, vidas secas, uma terra, ela com um pote de água vazio, ele com uma enxada nesse chão seco. Então, o problema deles é sobreviver, é beber e comer. O que deveria ser o quê? A prioridade e não o computador. E para tornar a coisa mais irônica, né, o projeto de inclusão digital deixou o computador lá para eles e no computador aparece na tela um balde, né, de água. Certo? Então, peraí, dentro desse contexto, o que está sendo criticado? Gente, quais são as prioridades? Certo? Dos atendimentos, no que se refere ao atendimento das reais necessidades da população. O que adianta deixar um computador para pessoas que não têm nem água para beber? Então, essa é que é a crítica. Tá certo? A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores não é, porque se você marcou essa, você não viu que tem um computador ali, né? E você não entendeu que inclusão digital, que foi o caminhão de inclusão digital que deixou esse computador. Então, não posso afirmar que existe uma ausência de políticas públicas para acesso aos computadores. Possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais, tá. Gente, o que o enunciado pediu? Faz uma crítica a respeito do quê? Criticar a possibilidade do uso do computador como solução de problemas sociais? Peraí, isso é passível de crítica? Usar a tecnologia para ajudar na solução de problemas sociais? Eita, peraí. Gente, aconteceu eu travei aí de alguma maneira, tá tudo certo? Porque falou que minha internet está instável aqui. Voltou, mas tinha travado um pouco. Voltou, né? Beleza. Já voltou, beleza. Ok. Então, quer dizer, a letra C, ela é ruim porque ela, né, coloca, né, uma alternativa que não é algo passível de crítica. E o que o enunciado está pedindo é uma crítica a respeito de quê? Letra B, da capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Outra coisa que também não é passível de crítica. Certo? Se a tecnologia é capaz de aproximar realidades distantes, ela não vai ser criticada por isso. A dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. Aí você está ignorando todo o aspecto, né, da representação da imagem, né, do contexto social que está sendo representado aí, se você marca a letra A. Então, letra E. Tá certo? Letra E. Beleza. Então, temos aí. A relação é o problema, a relação é o problema, escolha da presença das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Chance. Aí temos esse texto aqui, que fala do teatro ontológico, né? Desse Richard Foreman. E aí o enunciado diz assim, ó, a descrição, então temos aqui outro gênero textual nessa questão, né? Que é a descrição. A descrição que referencia o teatro ontológico histérico no dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela... Então, peraí. O que eu tenho que fazer, então? Olhar para esse texto, que eu já sei que é uma descrição, eu já sei que o que está sendo descrito é esse teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense, e dependendo da descrição, eu vou ver qual é a marca desse teatro. Ele é marcado pelo quê? Ele é caracterizado pelo quê? A partir do que eu compreender que esse teatro faz na descrição do texto base. Certo? Então, temos aqui um texto descritivo. Tudo bem? E aí as alternativas são, né? Esse teatro ele é marcado ou é caracterizado de acordo com a descrição do texto base, pela subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral, pela visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica,
pela representação da vida real, aproximando-se de uma verdadeira história, verdade histórica. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais, valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego. Tá. Quem fez, marcou o quê? Ô, gente. Então, vamos lá. Maria Eduardo, mas você colocou essa letra, você tinha marcado essa letra que você colocou aí agora? Ah, tá. Ó, essa aqui já está trazendo um pouco mais de problema, então vamos ver. Gente, o que eu estou procurando? Eu estou procurando a característica desse teatro a partir da descrição que a gente vai ler aqui, certo? Então vamos ver. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. Gente, vamos pensar no teatro. O teatro, geralmente, você senta, você fica olhando para o palco e você vê uma encenação. Olha o que está dizendo nessa descrição sobre o teatro do Richard Foreman. Que nas suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. Gente, já está meio que dizendo que a coisa não é muito próxima daquilo que você está acostumado. Gente, leva os conhecimentos de vanguardas para vocês para a vida, pelo amor de Deus. O espectador das peças de forma é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado. Buzinas de carros, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas. Gente, o que se percebe dessa descrição? Que esse teatro é comumzinho? Não. Que esse teatro vai o quê? Quebrar com as estruturas do tradicional. Você olha para isso aqui, você pensa em quem? Surrealismo, você pensa em dadaísmo. Qual é a grande característica das vanguardas e das artes que vão romper com o tradicionalismo? É o quê, gente? A subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Não era difícil essa questão. Isso é uma questão de vanguarda. Tá certo? Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Onde que tem alguma coisa idealizada no meio dessa cacofonia que está aí? Representação da vida real aproximando-se de uma verdade histórica. Verdade histórica, gente, a gente fala de coisas que são documentadas. Isso aqui é o caos. O negócio chama ontológico histérico. Cuidado! Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Isso você está tirando a sua conclusão. Pela descrição, o que se sabe é que é uma grande confusão. E não que isso se adapta ao gosto da burguesia. Letra E. Valorização espetacular do ideal humano. O que há de ideal nessa confusão de buzinas, trechos de jazz, apitos, né? Não sabe para onde olhar? Não tem nada de ideal humano aqui. Retomando o princípio do classicismo grego. O classicismo grego é a própria tradição teatral. Isso aqui quebra com toda a tradição. Tá certo? Entenderam? Tipo de questão que você não pode errar, porque ela não é difícil. E você é assim, já escoladinho em vanguardas, tá, gente? Você
você já é escoladinho em vanguarda, então não pode errar isso, não. Lembra que eu falei para vocês que quando tiver questão de vanguardas, às vezes não é nenhuma coisa direta, mas você percebeu que alguma coisa é diferente do usual, vai estar escrito com certeza lá alguma coisa do tipo assim, romper com a tradição, romper com a estética tradicional, romper com o acadêmico. Aí, ó. Tá? Gente, tem os pernilongos de 2 dias, 3 dias pra cá, eles resolveram que eles vão me carregar. Véi, que saco. E pior é que a minha raquete assassina estragou. Deixa eu só passar nem costuma ter pernilongo aqui, mas começou a ter. Deixa eu passar só um repelente nas minhas pernas aqui, porque estão quase me carregando. Então, vamos lá. Gente, próximo texto. Você tem aqui o que a gente vai chamar de prosa lírica. Como assim, Raul? Prosa lírica é quando você tem um texto que é descritivo, narrativo, ou mesmo um texto mais, mais intimista e tudo mais reflexivo, mas cuja descrição, ou seja, os elementos estilísticos utilizados, criam um aspecto poético, um aspecto lírico para o texto, certo? Isso acontece muito na literatura, né? Direto quando você vai ler Clarice Lispector, quando você vai ler, né, a Guimarães Rosa, você vai ter uma prosa extremamente poética, uma prosa extremamente lírica, tá certo? Então, aqui é um trecho, exatamente, né, de uma obra do Guimarães Rosa, que é o Noite do Sertão, tá certo? Aí, tá. Vamos ver o que o enunciado diz. Na obra de Guimarães Rosa, destaca seu aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Então, já existe uma informação para que você tome como pressuposto. Quando vai descrever os sertões mineiros, quando vai, né, criar ali a sua representação dos sertões mineiros, o Guimarães Rosa ele sempre vai imbuir essa, né, essa representação com uma coisa meio afetiva, certo? Então, isso já está escrito e essa é uma informação importante. Nós estamos falando de sentimentos, gente. Aspecto afetivo, tá? Gente, mas não adiantou. Vocês são mutantes? Então, vamos lá. Nossa, eu vou tacar um baigão aqui nessa casa inteira, né? Vai lá. Cadê? Beleza. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na... Então, beleza. Estou dizendo, o enunciado está dizendo, que nesse trecho da narração existe uma expressividade dentro dessa questão afetiva com a qual o Guimarães Rosa trabalha na sua representação dos sertões mineiros. Então, você tem que pensar em expressividade, em poesia, em sentimento, em afetividade, que é isso que o enunciado está dizendo. E essa afetividade, essa expressividade, ela está apoiada em quê nesse trecho? Vamos ver o trecho. O Mato do Mutum é um enorme mundo preto, que nasce dos buracões e sobe a serra. O guará-lobo trota vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu que se agarra no chão, dando guinchos suplicantes. Os macacos que fazem artes.
O coelho que, mesmo até quando dorme todo o tempo, sonha que está sendo perseguido. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe. E os cachorros estão rasgando o sangue dele, e ele pega a sororocar. O tamanduá passeia no cerrado na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Nenhum nem pode rezar, triste é o gemido deles campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a Salve Rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, ai, que susto, ainda peita vento, cercaram o casal de tamanduás, encantoados contra o barranco. O casal de tamanduás estavam dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada bruta o tamanduá que se acordava. Deu som surdo no corpo do bicho. Quando bateram, o tamanduá caiu para lá, como um colchão velho. Noite do Sertão, Guimarães Rosa. Gente, o que está evidente aqui, né? Tem várias coisas que estão em evidência, mas o que está mais evidente aqui nessa descrição que ele vai fazer dessa relação? Né? Aí é a hora de você ver. O que está mais evidente? Não é a maneira como ele está colocando os animais que estão sendo abatidos aqui? Certo? Então, olha só. A partir disso, o narrador empresta a cena, uma expressividade apoiada no quê? Na plasticidade de cores e sons dos elementos nativos, na dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência, na religiosidade, na contemplação do sertanejo dos seus costumes, na correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade do campo, na humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. Gente, e aí? Exatamente. Letra E é a correta, né? Falando que o tamanduá, que o bichinho está quase rezando, né? Na humanização. É isso que torna, né, o texto meio sentimental, torna ele mais poético, né? Os homens matando, jogando os cachorros em cima dos tatus que vão sangrando, ou então dá, né, o golpe no tamanduá. Logo o tamanduá, que conhece as árvores, que abraça as árvores, agora está ali caído como um colchão velho depois do golpe que ele levou. Então, é o quê? A humanização da presa, dos animais, em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. É isso que está aqui. Certo? As outras questões aqui, por exemplo, a plasticidade de cores e sons dos elementos nativos. Não existe um foco nisso aqui. Certo? A dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Tá, existe uma coisa de ataque e tentativa de fuga, quase não há fuga, né? Porque o tatu não foge, né? O tamanduá também não foge. Certo. E essa aqui, sabe aquela coisa que está parecendo uma coisa meio tangente? Então, não está totalmente fora, mas não está falando. E assim, é isso de ataque e fuga que torna o texto poético, que torna o texto afetivo? Não foi disso que o enunciado falou? Por que você perdeu esse raciocínio na hora que você foi para lá? Não pode perder. Certo? Religiosidade, totalmente fuga ao tema, correspondência de práticas e tradições e a hostilidade do campo, né? Falou tudo quanto é bicho aí, se você marcar essa, você não lê o texto. Letra E, humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. Vamos mais uma. Aí tem esse texto que também, né? Gente, ó, eu já falei isso para vocês uma vez. Se estiver falando de Caetano Veloso, você fica esperto que esse cara, ele sempre é visto como alguém modernista no sentido vanguardista na música e na literatura brasileira, tá? Então você fica esperto. Fica esperto. Geralmente quando o Caetano aparece, estão falando da sua capacidade de ser inventivo, de romper com estruturas. De novo, questão de vanguarda, gente. Então, vamos lá. Aí, ó. Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta uma a uma. Vamos ver o texto. Alegria, alegria. Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar um uníssono. Miles Davis durante uma gravação. Antes havia Orlando Silva e flauta, e até mesmo no meio do meio-dia. Antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem, o céu estava muito azul, e eu
e ela passamos por baixo desse céu. Ao mesmo tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá. Do lado de cá não resta quase ninguém. Apenas os sapatos polidos refletem os automóveis, que por suas vezes polidos refletem os sapatos. Você olha para esse texto e você percebe que para você entender ele de alguma maneira, você vai ter que, primeiro, peraí, gente, o que está interessante? E o que eu estou perguntando aqui não é sobre a ideia, é sobre o aspecto formal. O que você percebe no aspecto formal, na maneira como esse texto é construído? Que existe uma quebra com a lógica formal tradicional do texto, não é? Então, vamos lá. Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta o quê? Uma escolha lexical permeada... Nossa, velho. Nossa, eu tô grilado com esse tanto de pernilongo que tá aqui. Vem cá, neném. Você podia matar pernilongo, né, Roberto? Escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos. Onde tem neologismo aqui e onde tem estrangeirismo? Apresenta regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet. Cuidado, hein, gente? Olha o ano que é o texto. E esse texto é um texto que você escreve na internet? Padrão inusitado, com registro próprio, decorrente da criação poética. Nova sintaxe, identificada por uma reorganização da articulação entre as frases. Tá, que existe uma organização própria, isso existe, mas falar que é uma nova sintaxe, aí pulou o corguinho, gente. Tá? Emprego inadequado da norma padrão, o que eu falei para vocês quando acontece, né, da alternativa falar que o texto é ruim, tem um defeito, tem um problema, é incoerente, né, é inadequado, que provavelmente essa alternativa vai estar errada, não é assim? Qual que é o gabarito, gente? Exatamente, é o padrão inusitado, com registro próprio, né, decorrente da criação poética, né? Ou seja, algo que foge do padrão, foge do tradicional. E isso é outra questão envolvendo os princípios básicos da ideia de vanguarda. É muito mais do que 2 ou 3 questões que caem sobre essa questão dos princípios da vanguarda, então, mas são muito mais. Falando que, assim, diretamente, 2 ou 3. Agora, pegando a ideia da modernidade, do vanguardismo, né, como forma de ruptura com a tradição, isso aí são uns 6, 7 questões que caem em cada Enem. Tá certo? Acabou, né? Deixa eu só, então, vamos só ver o gabarito dessa última. Aí tá, para a letra C. E aqui você tem outro gênero textual, que é a reportagem, né? A reportagem falando sobre a hashtag. E aí fala que a hashtag ela foi, né, mudando o seu uso ao longo do tempo. Ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, o texto evidencia que a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção de seu uso original. A incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. A incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma definitiva. Esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet. Esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social. O que vocês colocaram nessa? Exatamente. Letra B de bola, né? O que aconteceu? O hashtag foi sendo utilizado por um motivo e ao longo de 10 anos ele foi ampliando e flexibilizando a sua utilização. Tá certo? Tudo bem, meus queridos? Matamos, então, essa, tá? Letra B. Matamos essa listinha, que é exatamente a do seu quiz. Na próxima aula, a gente começa a nossa lista com poemas no Enem. E aí é a hora que a porca torce o rabo, que a criança chora e o neném não ouve. O meu terror. Abre o microfone para dar tchau para mim. Aproveita e dá tchau para Tchau, mim. senhor. Tchau, falou! Tchau.
Tchau, Raul. Tchau, Roberto. Falou, Robert. Tchau! Tchau para vocês! Falou, beijos para vocês. Tchau, tchau.